Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jefferson Roque e nós estamos meditando na palavra do nosso Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar início no capítulo 7, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo bem com os amados irmãos? Em nome de Jesus, espero que sim, que o Senhor derrame alegria, vida, paz sobre todos os irmãos. Graças a Deus, não é verdade? Aleluia. No capítulo passado, no capítulo 6, nós vimos que Estevão, ele foi arrancado, arrebatado à força, levado para o Sinédrio, para ser interrogado. Porém, o Estevão, nosso irmão, ele foi acusado por pessoas falsas, acusações, pessoas que foram compradas. E a palavra aqui nos fala que ele estava com seu rosto como de um anjo. Né? A verdade é esta: a pessoa, quando está servindo a Deus, a pessoa, quando está buscando a Deus, está fazendo a obra de Deus, o Senhor pode transformar a aparência dessa pessoa, a imagem dessa pessoa, em algo sobrenatural, para que alguns vejam, ou todos venham a ver. E eles viram que Estevão estava com a mente, o coração, a sua vida pura na presença do Senhor e falando a verdade acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos dar aqui continuidade, porque as coisas começam a esquentar. Lembra da historinha da água fervente? Né? As coisas começaram a ferver. Ainda que eles pensavam que não ia dar em nada, mas acaba acontecendo, né? Os maus serão punidos. Isso é a palavra do Senhor. Os maus são punidos, né? E esses homens acabaram se queimando, né? Infelizmente, muitos não dão ouvido à palavra de Deus, e quando se arrependerem, infelizmente seja tarde demais. Vamos dar início aqui, capítulo 7, aleluia. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve-me. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da sua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação a qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhes deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e a Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, desejosos de José, venderam para o Egito. Quer dizer, os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, né? Fazendo uma correção aqui, aonde inicia toda aquela jornada a respeito deste povo, esse povo escolhido, né? Aleluia. E bem que o Estevão está contando a história
do pai Abraão, perfeitamente, não está mentindo em nada. O argumento dele está, de fato, condizente às escrituras que os judeus têm, não é verdade? Que tudo isso que ele está falando até no momento ocorreu, e este povo foi parar no Egito por meio da inveja dos irmãos de José, né, que o venderam em seguida. Vamos dar continuidade. Mas Deus, que estava com ele, o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Olha, amados, olha como que a história é contada em poucos minutos, né? Resumidamente, mas muito bem explicada, porque Estevão não está falando isso somente pela sua memória, a boca dele está sendo conduzida pelo Espírito Santo, não é verdade? Então, os hebreus que estavam ali, os judeus que estavam ouvindo, mesmo irado, eles sabiam que era verdade. Era verdade o que Estevão estava falando. Estevão não ficou tentando criar um outro método para acalmar aquela multidão. Ele foi falar a verdade, né? E, infelizmente, ocorreu aquela brutalidade contra a vida dele, mas ele continuou falando, argumentando a respeito do nosso Senhor, da história desde o começo, quando nosso Senhor chamou Abraão. Aleluia. Sobreveio fome sobre todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Que história bonita, né? Essa história em Gênesis é muito forte, que é os patriarcas deste povo, não é verdade? Então José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos nos sepulcros que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. Como, porém, se aproximaste do templo das promessas que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Interessante, né, amados? Aí surgiu um novo rei que não sabia nada, que não conhecia José, mas esse era terrível. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como o seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Interessante, né? Quando Moisés está no monte, diante de Deus, ele fala que a sua boca era dura, ele não conseguia expressar. E de fato, o seu irmão que falaria por ele, Arão, segundo a palavra de Deus, que Moisés era gago, mas aqui nos fala que ele era poderoso em palavras e obras, e instruído em toda a educação, em toda a ciência dos egípcios. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratar injustamente, tomou-lhe a defesa
e vingou o oprimido, matando o egípcio. Quer dizer, um homem tranquilo, educado, fino, educado, né? Toda a ciência, foi criado com todo o conforto. Ele se indignou-se com aquele egípcio que estava maltratando o seu povo. Criou uma ira dentro de Moisés, só que ele foi ao extremo, né? Ele agrediu o egípcio e o matou. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Quer dizer, Moisés chegou lá, ele agora já estava se inteirando de tudo que estava acontecendo, ele foi levar conselho, né? Ele foi tentar acalmar o fervor, ele foi tentar acalmar a fúria, porque o ser humano ele tem isso, né? Ele começa a bater boca, começa a discutir e aquilo vai crescendo, até acontecer uma tragédia, né? Então Moisés estava ali falando, dando conselho, né? Mas o que agredia o próximo a repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade ou juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Miriam, aonde lhes nasceram 2 filhos. Decorreram 40 anos. Apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se dele para aproximar, ouvir-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhes o Senhor: Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aleluia. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aleluia. É este Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e nos seus corações voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Você está vendo, amados? Enquanto Estevão está contando toda a história, a trajetória dos seus patriarcas, dos seus profetas, e falando a verdade, quando Moisés ele retirou aquele povo do Egito, ele já estava com a idade bem avançada, mas aquele povo sentiu saudade do Egito, pedindo a Arão para fazer obras por mãos de homens
ídolos, a verdade é esta, a palavra é esta, criar ídolos para irem diante deles. É o perigo, né? Você vê muitas vezes muitas pessoas carregando ídolos, imagens, em procissões, não é verdade? Você já contemplou isso? Eu não sei se você já viu, mas isso acontece, né? Isso é uma tristeza para os olhos do Senhor. Quando pessoas vão carregando imagens, sabe? Pelas ruas e uma multidão seguindo, aquilo é uma afronta ao seu Criador, ao seu Deus vivo, ao nosso Deus vivo, né? Porque a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos colocar nada feito por mãos de homens, nós não podemos adorar nada, nenhum ídolo, nada feito de pedra, de pau, de barro ou de metal, nada que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvidos, mas não ouve, pés, mas não andam, mãos, mas não pegam, não apalpam, nada. Você não pode, eu não posso. Então Estevão começou a mostrar para eles essas coisas reais, que ele não era um traidor, que ele guardava a palavra do Senhor, né? Vamos à sequência, amados. Aleluia, Jesus. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo que Moloque e a estrela do Deus Reifã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além de Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o roteiro que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhes edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como disse o profeta: os céus é o teu trono, e a terra o estrado de vossos pés. Que casa me edificareis? Disse o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, quem circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjos, e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e agrilhavam os dentes contra ele. Olha bem, eles ficaram tão nervosos por ouvir a verdade. O inimigo, o demônio, ele pega aquilo que é de verdade, aquilo que é puro e sagrado, e transforma naquilo que é mais sujo e mentiroso, mas nos ouvidos, porque os olhos só veem aquilo que a pessoa deseja. O ouvido da pessoa só se atenta àquilo que a pessoa quer, né? Por isso que a palavra de Deus fala que todas as coisas são puras para os puros. E eu pergunto aos irmãos, neste mundo, tudo que está aqui é puro? Não é, mas aos puros a pessoa vê com pureza, não é? É por isso que às vezes as pessoas tramam, né? Mentem, enganam,
e iludem as pessoas, porque as pessoas são puras de coração, não é verdade? As pessoas são puras de coração. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que evocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em outra alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Aleluia. E Saulo consentia na sua morte. É a palavra do Senhor. É a palavra do nosso Deus. Diante de todo esse tormento, diante de todas essas palavras e pregações, mataram o irmão Estevão apedrejada porque não suportavam ouvir aquelas poderosas palavras vinda do Senhor. Não suportavam ouvir a verdade. A ira cresce no coração das pessoas por não suportarem a verdade, infelizmente. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal, acione o sininho, faça os comentários para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?